Com o tempo, ela lhe deu Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquissã tornou-se pai de Sabá e de Dedã. Os filhos de Dedã foram os Assurins, os Letuzins e os Leumins. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Anoque, Abida e Elda. Todos esses foram os filhos de Quetura. Depois, Abraão deu a Isaque tudo o que possuía, mas Abraão deu presentes aos filhos que teve com suas concubinas. Então, enquanto ainda vivia, ele os enviou para o leste, longe de Isaque, seu filho, para a terra do Oriente. Estes foram os anos de vida de Abraão, 175 anos. Então Abraão deu seu último suspiro e morreu numa boa velhice, idoso e satisfeito, e foi reunido ao seu povo. Seus filhos, Isaque e Ismael, o enterraram na caverna de Maquipela, que fica em frente de Mamre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, o campo que Abraão tinha comprado dos filhos de Et. Ali foi enterrado Abraão junto de Sara, sua esposa. Após a morte de Abraão, Deus continuou a abençoar seu filho Isaque, e Isaque morava perto de Beer, Laai Roi. Esta é a história de Ismael, filho de Abraão, o filho que Agar, a egípcia serva de Sara, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, alistados de acordo com seus nomes, segundo as suas linhagens: Nebaiote, o primogênito de Ismael, depois Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Esses são os filhos de Ismael, e esses são os seus nomes, de acordo com os seus povoados e de acordo com os seus acampamentos, maiorais segundo os seus clãs. E Ismael viveu 137 anos. Então ele deu seu último suspiro e morreu, e foi reunido ao seu povo. Seus descendentes habitaram a região desde Avilá, perto de Sur, que fica próximo ao Egito, até a Síria. Ele se estabeleceu perto de todos os seus irmãos. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão tornou-se pai de Isaque. Isaque tinha 40 anos de idade quando se casou com Rebeca, que era filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmão de Labão, o arameu. Isaque fazia súplicas a Jeová a favor de sua esposa, porque ela era estéril. Assim, Jeová atendeu às súplicas dele, e Rebeca, sua esposa, ficou grávida. E os filhos dentro dela começaram a lutar entre si, de modo que ela disse: se é assim, de que adianta eu continuar vivendo? Então ela consultou a Jeová, e Jeová lhe disse: há duas nações dentro de você, e desde o seu ventre 2 povos se separarão. Uma nação será mais forte que a outra, e o mais velho servirá o mais moço, o mais novo. Quando chegou a hora dela dar à luz, viram que havia gêmeos no seu ventre. Então saiu o primeiro, todo vermelho, e era como um manto de pelo, de modo que lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, e a mão dele segurava o calcanhar de Esaú, de modo que recebeu o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando ela os deu à luz. Os meninos cresceram, e Esaú se tornou um caçador habilidoso, um homem dos campos. Mas Jacó era um homem irrepreensível que morava em tendas. Isaque amava Esaú porque isso significava caça para sua boca, ao passo que Rebeca amava Jacó. Certa vez, Jacó estava preparando um ensopado quando Esaú chegou do campo exausto. De modo que Esaú disse a Jacó: depressa, por favor, dê-me um pouco desse seu ensopado vermelho, pois estou exausto. É por isso que recebeu o nome de Edom. Então Jacó disse: primeiro venda-me seu direito de primogênito. E Esaú continuou: estou quase morrendo, para que me serve o direito da primogenitura? Jacó acrescentou: jure primeiro. E ele jurou e vendeu a Jacó seu direito de primogênito. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, se levantou e foi embora. Assim Esaú desprezou o direito da primogenitura. Houve uma fome naquela terra, além da fome que tinha ocorrido nos dias de Abraão, de modo que Isaque se dirigiu a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Jeová lhe apareceu então e disse: não desça ao Egito, more na terra que eu lhe indicar, more como estrangeiro nesta terra, e eu continuarei com você e o abençoarei,
porque darei todas estas terras a você e à sua descendência, e cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e darei todas estas terras à sua descendência, e todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio da sua descendência, visto que Abraão escutou a minha voz e continuou a cumprir meus requisitos, minhas ordens, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque continuou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntavam sobre sua esposa, ele respondia: ela é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: ela é minha esposa, pois pensava: os homens do lugar podem me matar por causa de Rebeca, porque ela era muito bonita.